Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos permitiu viver, que abriu e permitiu também abrirmos os nossos olhos nesta manhã. É uma grande alegria estar aqui com você, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Se você quiser, puder, pode nos acompanhar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Vamos falar sobre os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre ela e sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus aqui está falando sobre os dois fundamentos, né, sobre os quais nós podemos edificar a nossa vida. Sobre a areia ou sobre a rocha. E esse texto fala, como você bem percebeu, sobre a prática da palavra de Deus. Sobre a prática da palavra de Deus. Veja, esse não é um problema novo, porque os profetas, já do passado, antes de Cristo, já denunciavam essa postura do povo de Israel, de, na verdade, ter prazer de ouvir a palavra de Deus, de apreciar essa identidade, né, de um povo que tem, né, os mandamentos, que recebeu de Moisés essas prescrições que dirigem a vida de toda aquela sociedade, mas ao mesmo tempo não voltam, né, a sua atenção à prática da palavra, né, a pautar sua existência pelo mandamento. E Jesus Cristo, no seu tempo, ensinava isso, via que as multidões o ouviam com prazer, percebia que ele conseguia, né, arregimentar em torno de si a atenção das pessoas, grandes multidões o seguiam, mas ele dizia: olha, todas essas palavras que eu tenho ensinado para vocês, elas só vão ter um sentido realmente espiritual no momento que vocês se dispuserem a praticá-las. E aí ele fala no início: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor? Por que você me chama de bom? Por que você reconhece alguma autoridade em mim, se as minhas palavras elas não têm essa mesma autoridade? E esse é um problema de longa data, e que se eu e você não ficarmos atentos, seremos na verdade apreciadores dessa palavra, mas não praticantes. Então a palavra de Deus ela acaba sendo, como outros componentes, né, da nossa vida, algo que podemos ter conhecimento, podemos ter ciência, mas não ter um sentido prático para a vida, né? Veja, por exemplo, quem não sabe que se você tiver uma alimentação, né, rica em gordura, né, rica em carboidratos, em açúcar, e ainda acompanhar, né, tudo isso com uma vida sedentária, você mais cedo ou mais tarde vai comprometer a sua saúde, né? Com exceção, é claro, das pessoas que têm uma genética excepcional e mesmo fazendo tudo errado, dá tudo certo, né? Existe realmente esse grupo de pessoas. Mas no geral, se você agir dessa forma e descuidar, a sua saúde vai ser afetada. Só que muitas pessoas, mesmo tendo conhecimento disso, não têm essa percepção de risco, né? Ou seja, você tem a informação sobre a verdade, mas esse conhecimento não condiciona e nem dirige, né, os passos da pessoa, não produz uma nova conduta, um novo procedimento. Os exemplos são abundantes, talvez um dos mais marcantes, né, com consequências muito mais trágicas, né, seria a questão da pandemia, né? É uma doença infecto-contagiosa e existem realmente os protocolos sanitários. Algumas pessoas realmente, e um grupo minoritário, conhece isso, mas não pratica, né? não adota as medidas necessárias para a sua segurança e a segurança das pessoas. Então você tem a ciência, né, de um conhecimento, e
ninguém diz, né, uma grande parte das pessoas, pelo menos, né, dentre esse grupo minoritário, não diz que isso é uma mentira, o vírus existe, mas ao mesmo tempo não adota as providências necessárias, né, para não difundi-lo. Então, é possível na mente humana separar as duas coisas, né? O que é teoria e o que é prática, o que é ciência sobre uma informação e o que vai pautar a minha vida a partir daquele conhecimento. Então, Jesus Cristo ele fala que aqueles que praticam a palavra é como um homem que vai, não é, cavar, vai abrir uma profunda vala e lançar o alicerce sobre a rocha. E quando ele faz isso, ele vai ser resistente, não é, a todo tipo de investida do tempo. Né? As intempéries não vão demolir aquela casa. Então, a palavra de Deus ela vai nos dar, não é, o caminho, ela vai nos dar, vai nos propor um jeito de viver. Mas cabe a mim e a você aderirmos ou não a essa palavra de Jesus Cristo. Né? Um idioma é muito parecido, é uma comparação que eu faço quando você quer aprender um idioma. Né? Nós até podemos, quando estudamos, né, podemos até fazer a leitura, né, em outro idioma, podemos saber alguma coisa sobre a gramática, né? Mas a fluência verdadeira ela vem quando nós temos uma experiência de imersão, não é? Em especial quando você tem a oportunidade de morar, não é, no país que adota aquele idioma que você está estudando. Então, depois de um tempo em que você está inserido na cultura, em que para se virar, para comer, para pegar ônibus, para pegar táxi, não é? Para ter uma informação, não é? Para fazer um pedido num restaurante, enfim, para trabalhar, você precisa do idioma, né? Aquilo vai sendo assimilado como osmose. E aí vem o aprendizado vem pela prática. Só que o evangelho, né, semelhante a uma língua, também funciona assim. Nós precisamos assumir isso como um eixo de vida, né? Como aquilo que vai nos pautar em todo tempo. Então a gente não liga o modo cristão quando vamos para a igreja, e aí essa chave é desligada quando estamos na nossa vida, né, chamada secular. Ora, na vida do cristão não existe o lado secular e o lado espiritual, porque tudo tem um fundo espiritual. Tudo que nós fazemos, no final das contas, é para a glória de Deus ou não. Então a prática da palavra ela é essencial, né? Jesus já dizia isso. Se alguém quiser conhecer a respeito da doutrina, deve fazer a vontade do Pai, e aí saberá se o que eu digo vem de mim mesmo ou se vem do Pai. Isso está escrito em João, capítulo 7. Então Jesus Cristo fala, você quer saber se a doutrina é verdadeira? Você quer saber se isso funciona ou não, isso que eu estou falando? Então faça a vontade do Pai, aí você vai saber se eu sou um embusteiro, se eu sou um farsante, ou se essa palavra é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz quando nós estamos, na verdade, nos embrenhamos, né, no Evangelho de Jesus Cristo, quando aquilo ali acaba sendo o nosso idioma oficial, né? Não o idioma que nós utilizamos quando estamos numa comunidade de fé, no culto público, né? Mas quando aquilo ali passa a ser a nossa linguagem do dia a dia. Nós não conseguimos nos comunicar na vida, não conseguimos viver e nos equilibrar fora dessa gramática do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que funciona pela prática. Então esses são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha e por isso tem estabilidade. Agora existe um outro grupo que Jesus fala, que é os que constroem sobre a areia. Esses são aqueles que, na verdade, constroem alguma coisa. Isso que é importante, né, saber. Porque Jesus Cristo fala que o simples ouvinte, e essa palavra ouvinte você também pode, por extensão, atingir os leitores, né? Você ouve ou apenas lê, não é a palavra. Esses aí constroem alguma coisa, só que é uma construção sobre areia. E dá para construir muita coisa sem alicerce, não é? Não precisa ser um engenheiro para entender isso. Dá para construir muita coisa. Você pode fazer um primeiro pavimento, um segundo pavimento. Essa construção, inclusive, pode ser muito bela e imponente, não é? Dá para fazer uma construção joia, sem fundamento. Só que na meteorologia de Jesus Cristo, né, as intempéries, as tempestades, os furacões, né, o enchimento, né, desse rio, né, o tsunami, né, todos esses eventos naturais vão nos atingir.
né? Então nós seremos testados pela ação do tempo e por forças externas. E essas forças externas, quando nos atingem, vão, na verdade, revelar que tipo de fundamento nós tínhamos, né? Então veja que o fundamento, o alicerce, ele apenas se revela quando a provação ela chega, né? Só que na previsão do tempo de Jesus Cristo, não é, a chuva, os vendavais, eles chegarão mais cedo ou mais tarde. Daí a necessidade de construir a casa sobre a rocha e não sobre ilusões, né? Então é possível que eu e você possamos ser ouvintes que apreciam a palavra de Deus. Olha, quando Jesus Cristo fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, construa a sua casa sobre a rocha, e ele está dizendo que quem é ouvinte constrói a sua casa, ele está dizendo que quem é só ouvinte não é uma pessoa que despreza a palavra de Deus. É evidente que não, né? Eu, por exemplo, não empresto meus ouvidos e a minha atenção àquilo que não me interessa, aquilo que de alguma forma eu acho que não vai ser útil para a minha vida, aquilo que não vai me adicionar algo, né? Então as pessoas que se expõem à palavra de Deus, à audição da palavra de Deus, à escuta, né, do Evangelho de Jesus Cristo, não despreza aquilo, acha importante, né? Inclusive tem até talvez um sentimento, né, de deslumbramento com aquilo, né, pela beleza das palavras, né? Podemos ler a Bíblia de uma maneira assim, né, de apreciar aquilo, de achar realmente algo belo, bonito, que acrescenta, né? Mas aí pode ser mais uma leitura supersticiosa, né, uma escuta da palavra, de achar que, bem, se os meus ouvidos estão dispostos a ouvir a palavra, então isso de alguma forma vai trazer boas vibrações para mim, né? Existe aí, não é, uma aura de proteção sobre mim porque existe a palavra, porque ela está sendo ouvida, não é? Esse ato de ouvir, como algumas pessoas, não é? ainda não é raro encontrar pessoas que têm às vezes uma Bíblia aberta na sua casa, né, em algum salmo, como se aquilo ali fosse trazer algum tipo de proteção, respeitando, né, a crença das pessoas. Mas nós que conhecemos a palavra entendemos que se a palavra é praticada, se aquilo é assumido como verdade e a minha vida é pautada a partir daquilo, eu tenho realmente bênção, eu tenho direção para a minha existência. Mas simplesmente abrir a Bíblia não adianta. Também é verdade para a escuta da palavra, também é verdade para a leitura da palavra. Estaremos construindo a casa sobre a areia, né? E lá na epístola de Tiago, isso também é muito bem explicitado. Ele fala que aquele que ouve a palavra e não pratica, pratica o auto-engano. É semelhante ao homem que vê a sua imagem no espelho e depois esquece. Mas aquele que não é um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, conforme está escrito, será bem sucedido, será bem-aventurado no que realizar. Então, se queremos que a palavra de Deus ela deixe de ser essa coisa teórica que nós achamos até bonito, mas que para mim, no final das contas, eu não vejo os frutos, não é? Eu não consigo enxergar a verdade disso, nós devemos praticar. Apenas quando nós nos lançamos em fé, não é? E acreditamos que aquela palavra ela não é apenas a cereja do bolo, não é apenas, não é, tem um papel coadjuvante na nossa existência, mas por ela nós vivemos, porque o justo viverá pela fé, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, porque nós fazemos, não é, uma busca ativa pela palavra de Deus, mas com o propósito de cumprir o que está escrito, né? De alinharmos a nossa vida àquilo que o Senhor nos comanda, né, por meio da Bíblia Sagrada. Se não for assim, vamos ter uma sensação, né, de frustração, né? Nós viveremos o auto-engano a que se refere a epístola de Tiago, né? E tudo não será verdadeiro. Isso é muito ruim, né, quando vivemos algo fantasioso, né? O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, não pode ser um faz de conta para mim e para você. Precisa ser algo real. E só vai ser real quando nós estivermos dispostos a praticar essa palavra. O que nós queremos? O auto-engano da construção sobre a areia, termos uma construção, não é, imponente, né, vistosa aos olhos de terceiros, mas a provação vai revelar qual é esse fundamento.
eu quero construir a minha casa sobre a rocha, e tenho certeza que também esse é o seu propósito. Vamos praticar a palavra, vamos nos comprometer com o Evangelho, isso vai nos fazer bem, e no dia, né, da tempestade nós ficaremos de pé, em nome de Jesus Cristo.